Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando aqui mais uma vez, dando continuidade ao conteúdo aí que a gente tem visto. Hoje eu quero fazer menção aqui à dica de um programa, a pedido aí de um colega especial, um aluno, Adriel, referente aí à utilização de um programa chamado HW Info, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho sobre esse programa. A função desse programa, HW Info, é a descrição, descrever aí o hardware de uma máquina, identificar o hardware de uma máquina, identificar aí a placa-mãe, o processador, a quantidade de memória, HD, a sua capacidade exata, a quantidade de memória RAM e o tipo da memória, se é DDR2, DDR3, DDR4 e por aí vai. Tá? Então essa é a função específica desse programa. Então vamos aí analisar ele em duas partes. A primeira é o site que você vai acessar, que é esse aqui, ó, hwinfo, tá bom? .com, hwinfo.com. Existem, na verdade, vários programas que fazem essa função. Particularmente, aí para o Windows eu gosto mais desse programa HWinfo, tá bom? Então você coloca lá hwinfo.com, dá Enter, vai abrir lá o site. Quando você abre o site, ele te mostra ali algumas opções, dentre elas a opção aqui, ó, Free Download, que é onde que você vai clicar para iniciar o download do programa. Quando você clica nessa opção, ele logo abre para você algumas versões. Tem uma versão instalável, no qual de fato você iria instalar ele aí no computador. Tem uma versão portável, tá? Que seria uma versão aí que você não precisa instalar, basicamente só descompactar e executar. E uma versão antiga para MS-DOS, um sistema operacional bem antigo aí da Microsoft. Tá? Então a gente vai estar utilizando essa versão aqui, a versão portable, tá bom? Versão portável dele, tá? Então basicamente você vai fazer o que? Você vai descer nessa opção e vai vir aqui em Free Download. Quando você para em Free Download, você vai vir nessa opção aqui, ó, local. Aí a gente vai baixar por essa opçãozinha aqui, tá? Você vai dar um clique nela e ele já vai iniciar o download do arquivo. Vai abrir a janelinha lá te perguntando. Aí você vai dar OK e vai escolher um lugar para salvar. Após salvar, a gente vai fazer a segunda parte. Dando continuidade aqui com a parte número 2 do vídeo, né, que basicamente fala sobre a utilização do programa HWinfo na execução aí de a parte de hardware, né, que basicamente seria nós identificarmos o hardware exato aí de uma máquina, placa-mãe, processador, memória e assim sucessivamente. Então a gente fez o download do arquivo, que é esse daqui, ó, que eu estou deixando marcado, hwinfo, HWI, né, underline 702.zip. Você vai dar um botão direito nele e vai pedir a opção extrair tudo. Você vai extrair ele numa pastinha que você escolher, você bota extrair e ele vai criar aí uma pastinha com esses dois arquivos ali. Tem o HWinfo 32 e o 64. Esse 32 e 64 é referente à arquitetura do seu sistema operacional. Se o seu sistema operacional for 32 bits, execute o primeiro. Se for 64, execute o segundo. Basicamente, você vai dar um clique aqui, ó, em Meu Computador Propriedades, e você vai conseguir identificar se o seu é 32 ou 64. Nessa janela que abre, você verifica aqui, ó, sistema operacional 64 bits. Então, nesse caso aqui, esse computador que eu estou utilizando possui um sistema operacional de 64 bits, tá bom? Então, vou executar aqui, ó, 2. Ele vai pedir autorização para executar esse programa. Eu autorizo, digo que sim, e ele vai abrir o programa. Quando a gente está utilizando o programa pela primeira vez, ele vai abrir essa janela e a gente vai clicar nesse botão Run, que basicamente seria para a gente executar. Você não tem que fazer nenhuma alteração, não tem que clicar em nenhum lugar. É só clicar nesse botão e ele vai fazer uma análise inicial. Vai depender aí um pouquinho da velocidade da sua máquina, pode demorar um pouquinho mais ou ele pode ir também um pouco mais rápido, dependendo aí da velocidade da sua máquina. Basicamente, nessa janela aqui, inicial, a gente tem duas informações, duas janelas, né, bastante importantes. Essa primeira aqui, que a gente vai ver logo de início, e depois a janela de trás,
que é de fato a que a gente vai utilizar. Nessa janela inicial, basicamente é um sumário, ou seja, algo bem resumido sobre o hardware da sua máquina. Por exemplo, aqui ele me informa o processador, olha lá, um Intel Core i3, e dá o modelo dele ali, ó, 4005U. A gente tem aqui a parte gráfica, né, a GPU, a parte dos gráficos, olha lá. Ele dá um modelo aqui da nossa placa de vídeo. A gente também tem informações aqui um pouco mais para baixo, referente ao que? Ao HD da máquina. Olha lá, o HD é de 1 TB, 1 terabyte. Ele dá essa informação aí para a gente também. Outra informação relevante dentro dessa janela é a quantidade de memória. Esse computador tem 4 GB de memória e o tipo é o DDR3. Então poderia ser uma máquina aí com DDR2, DDR4, essa daqui é uma com DDR3. Aqui embaixo a gente tem o que? O sistema operacional. Olha lá, o Windows 8.1 Home Single Language, de 64 bits. Poderia vir um outro aqui na sua máquina. Então a gente tem algumas informações de forma bem resumida, logo de cara. Talvez já tenha inclusive a informação que você tanto precisava. Uma segunda forma e mais profunda de a gente ver o hardware da máquina seria a gente fechar essa janela e após a gente fechar, ele vai exibir aqui algo semelhante ao gerenciador de dispositivos que a gente tem no painel de controle, lá no computador. No Windows, né? Então, a gente tem lá algumas opções que à medida que você pode ir clicando uma por uma, né? Ele já vai exibindo do lado, é só você clicar, não tem que fazer nada, clica, olha lá, memória, tem 4, sei lá, vídeo, monitor, drive, você vai clicando, ele vai exibindo. Particularmente, eu gosto de ir clicando no sinalzinho de mais. Então, se eu tenho ali, eu quero informação do processador, então já sei, olha lá. O processador é um Intel Core i3 4005U. Então ele dá a informação ali de qual é o processador. E você verifica se tem mais alguma informação aqui que te é relevante, que é do seu interesse. Uma outra informação, olha lá, motherboard, que seria a placa-mãe, né? Você dá um clique nela, ele vai exibir para você informações sobre essa placa-mãe. Você pode minimizar aqui também agora a memória, dá um clique lá, ó, ele diz aqui, ó, no banco 0 da memória, lá, tem 4 GB de memória do tipo DDR3, ele diz o fabricante, que é esse daqui, tá? E assim sucessivamente, você poderia vendo sobre diversos itens, por exemplo, network, olha lá, eu tenho 2 placas de rede nessa máquina aí, uma para acesso Wi-Fi, e o outro para acesso cabeado. Olha lá, 2 placas ali, ele já identifica a marca e o modelo exato. Aí você pode baixar o driver. Um outro caso seria aqui em áudio. Tá? Em áudio, olha lá, vai vir informações sobre o áudio dessa máquina. No caso, a placa de som, no caso, o onboard, né, dessa máquina. E assim sucessivamente. Dito isso, vamos supor que você verificou todas as opções que eram do seu interesse, né, que você tinha interesse em verificar. Quando você termina de fazer tudo isso, a opção aqui que eu mais utilizo é essa daqui, ó, é o Save Report, que basicamente é para você salvar, armazenar, gravar um formulário, tá? Um relatório. Então você vai gravar um relatório aí sobre o hardware da máquina. Então quando você dá um clique nele, você pode escolher o formato, existem vários aqui. Eu gosto mais de utilizar esse primeiro, que seria um arquivo de texto simples, igual a gente usa lá no bloco de notas, por exemplo. Aí eu clico aqui, ó, em Browse, para eu escolher o lugar onde que eu vou gravar ele. Aí eu vou poder escolher uma pastinha. Eu vou botar aqui, por exemplo, na área de trabalho e vou dar um nome para o arquivo. Então vou botar o nome dele aqui de hardware, tá? Hardware.log. A extensão dele por padrão já é log ali, eu estou colocando por precaução, mas a extensão dele já é log. Tá? Então eu coloco lá na área de trabalho e por último eu clico em salvar. Quando eu clico em salvar, ele vai abrir essa janela, eu não mexo em mais nada, avanço e depois concluo. Ele vai gerar um arquivinho. Então vou minimizar aqui, dar uma confirmada, ver se ele gerou o arquivo. Olha lá, o arquivozinho, ó, hardware.log. Então ele está aqui. Vou dar 2 cliques nele. 1, 2.
dei 2 cliques, aumentei a janela, tá? E ele vai dar informações aí sobre o hardware da máquina. Todas aquelas informações num único arquivo de texto. Eu gosto muito desse formato aqui. Esse aqui é o formato que, na verdade, eu mais gosto. Aí eu posso pegar esse arquivo aqui e jogar para o e-mail, jogar numa nuvem aí, Dropbox, Google Drive, OneDrive ou tantas outras aí. É uma outra possibilidade. Por que isso? Tenta imaginar, por exemplo, você mexe aí na máquina de vários clientes. Como é que você vai lembrar qual é a placa-mãe, qual é o processador? Você vai ter que ficar registrando isso em vários lugares. Você poderia ter um arquivinho desse com todas as informações aí. Lá no início, se você quisesse, por exemplo, como é um arquivo de texto, você poderia dar um enter aqui e botar o nome do cliente, João da Silva, telefone, tal, e-mail, bota algumas informações ali sobre ele, um endereço, alguma coisa assim, e você, quando tiver de retornar uma data, né? É bom registrar uma data. Aí quando você voltar lá, você já sabe aquelas informações, tá bom? Espero que o vídeo aí tenha te ajudado, que seja útil para você e que também possa ajudar aí talvez outros colegas, falou? Valeu, pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.